Bom dia, pessoal. Vamos fazer nossa retomada das nossas questões que foram passadas na última postagem. E aí hoje eu vou utilizar um recurso um pouquinho diferente do usual. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer a leitura das questões. Você tem a apostila, né? No caso a apostila da segunda postagem. Sempre você vai estar fazendo assim. Num dia, na segunda-feira, a gente posta as atividades e na quinta-feira a gente corrige. E aí então vamos lá a nossa primeira questão. Ele diz assim, né? É uma lâmpada de uma lanterna que traz especificações 0,9 watts e 6 volts. Tem seu filamento projetado para operar em alta temperatura. Medindo a resistência elétrica do filamento à temperatura ambiente, isto é, estando a lâmpada desligada, encontramos um valor R0 igual a 4 ohm. Sendo R o valor da resistência do filamento à temperatura de operação, qual é aproximadamente a razão entre R e R0? Pessoal, esse tipo de questão ela envolve o seguinte raciocínio. A gente está trabalhando com resistores ômicos, e quem são esses resistores? São aqueles resistores nos quais nós não temos a variação da resistência em função da temperatura. Mas isso não impede que uma questão ela possa relacionar qualquer variação de resistência em função de uma outra grandeza. E aí então ele quer saber, quando o resistor estiver aquecido, quantas vezes ele é mais resistente à passagem da corrente do que quando ele em temperatura ambiente. Então, como é que nós vamos proceder? Primeira coisa, toda questão, pessoal, você tem que anotar os dados. Então, eu anotei aqui no canto aqui os meus dados. Então, eu tenho aqui a potência, que no caso aqui ela é de 0,9, a tensão, e ele dá a primeira resistência. Então, o que nós vamos fazer? Agora eu vou pegar essas especificações e vou jogar na equação da potência. Quando eu jogar na equação da potência é tensão ao quadrado pela resistência. Mas eu posso trocar a posição da resistência com a potência e aí, obviamente, jogar os valores que foram mencionados. Então, no caso aqui, eu posso jogar o 6 volts, só que elevado ao quadrado, e o 0,9. E aí, operando aqui, eu vou ter 6 ao quadrado deu 36, e eu mantenho o 0,9. Se fosse 36 por 9 dava 4, mas como é 0,9 vai dar quanto? 40. Só que ele não pede R sobre R0, então vai ficar 40 dividido por 4. Eu vou ter quem? O valor 10. Lembre que esse valor é uma resistência dividido por outro, então ele não tem dimensão, ele não tem unidade. E aí então, se nós formos olhar as nossas alternativas, o valor 10 contempla a alternativa E. Então, questão simples, questão fácil. Simplesmente você tem que se atentar com relação às grandezas, saber quem é quem aqui na fila do pão. Beleza, então aqui a gente pode aproveitar e fazer a correção de uma segunda questão. E aí então eu vou colocar para vocês a segunda questão aí resolvida. Nós tivemos um problema nessa questão, mas aí vocês vão saber já já do que se trata. Então bora lá. Na segunda questão diz assim: as indicações de fábrica numa lâmpada e num aquecedor, ambos elétricos, são então 60 watts 120 volts e 120 watts 120 volts, né? E fala respectivamente, ou seja, o primeiro valor corresponde ao da lâmpada e o segundo valor corresponde ao do aquecedor. Aí, quando ligamos numa fonte de 120 volts, pode-se afirmar que a resistência da lâmpada e a corrente do aquecedor valem respectivamente. Então, o que foi feito aqui? Ele perguntou qual é a resistência da lâmpada e pergunta qual é a corrente que atravessa o aquecedor. Então, como é que foi feito?
obviamente eu parto da definição do que é potência, então aqui é tensão ao quadrado pela resistência. E aí então nesse caso eu vou só trocar a posição entre potência e resistência, e aí, obviamente eu tenho aqui a equação. Então a tensão 120 ao quadrado dividido por 60. Aí aqui a gente fez uma álgebrazinha aqui simples, e na verdade eu não quis multiplicar 120 vezes 120, né, para dar um valor numérico, mantive o 120. Então quando eu peguei um dos 120 e dividi por 60, deu 2. Mas 2 vezes 120 vai dar quanto? 240. Aí a gente já restringe as nossas alternativas, né? Aí a gente passa para o aquecedor. Lembra que também potência pode ser corrente vezes a tensão. E aí, sendo corrente vezes a tensão, então aqui deu uma rasuradinha, mas não tem bronca não. Então eu tenho a minha potência, está aqui, 120 watts. Tenho aqui a minha tensão, 120 volts. E aí, dividindo, eu vou encontrar 1 ampere. E aí, olhando nas alternativas, infelizmente, a gente não encontra esse 1 ampere. Eu acredito que deveria ter sido a alternativa D, onde nós temos 10 ampere. Mas ali, no caso, entre 1 e o 0, deveria ter uma vírgula. Mas não tem importância. Apesar de não ter resposta para ser marcada, mas a questão ela é plenamente resolvida. Beleza?